Meus amigos, nesse vídeo, a ideia agora é a gente começar a falar de geopolítica aos olhos de Robert Kaplan, tá? É o item 6, né? Aspectos mais relevantes sobre a geopolítica da Rússia, China e Índia, tá bom? Só uma ideia rápida, né, de quem é Robert Kaplan. Ele é um geógrafo que se tornou muito conhecido ainda na década de 80, depois que ele começou a cobrir a guerra Irã-Iraque. O próprio Thomas Friedman, né, que é um outro geógrafo bastante proeminente, né, faz alusão a Kaplan como sendo um dos maiores geógrafos da atualidade. E aí ele publicou alguns trabalhos bem interessantes, né? Entre os trabalhos está o livro, né, que é utilizado pela EGN para servir de arcabouço para essa sessão 6 aqui, que é o A Vingança da Geografia. Mas aí também tem outros trabalhos bem interessantes, como o The Coming Anarchy, que fala sobre, coloca um viés mais assim, de anarquia, baseado no fato de que as nações vão crescer no sentido de evoluir a sua necessidade energética e, com isso, vão gerar conflitos, né, internos e externos aí, na busca de energia, na busca de alimentos, na busca de uma série de outras questões aí, tá? E depois um outro livro chamado O Retorno do Mundo de Marco Polo, né? The Return of Marco Polo World, que ele também coloca essa ideia de aproximação, né? Lembrando do aventureiro, né? Navegador, aventureiro, né? Veneziano Marco Polo, né? Que ainda no século XIII ele visitou áreas dominadas pelo antigo Império Mongol, né? Ele conheceu o Kublai Khan e dali ele travou contato, né, com a China, né? Foi até Pequim, na antiga Pequim. Então, assim, a gente vê aí um estreitamento, né, nessa obra. Ele coloca, né, esse estreitamento de laços, né, da Europa e da Ásia, né, aquela coisa mais eurasiana, né? Então ele traz de volta aquele conceito maquinderiano ali da Eurásia, tá? Ele também, durante muito tempo, ele exerceu bastante influência no Departamento de Estado de Defesa americano, ele deu aula para diversas instituições, foi condecorado pelo governo americano, né? E, enfim, junto ali com Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Paul Kennedy, tá? Ele é um dos nomes ali, né, da geopolítica ali americana, né? E dentro dessa ideia realmente ali de estar preocupado ali com geografia e civilização, né? Traz essa dualidade aí. E também colheu algumas críticas, né? A principal deles é a do geógrafo Nick Megoran, né, que coloca ali, principalmente com relação ao livro The Revenge of Geography, né, a vingança da geografia, quando ele coloca que Kaplan ele acaba induzindo a um leitor talvez até menos informado em termos de geografia, de que existe uma justificativa para ideais expansivos, né? Existe uma justificativa plausível para você se expandir, desconsiderando soberanias, usando como talvez desculpas ali a questão da necessidade de energia e tudo mais, né? Então tem também essa lado da crítica aí, tá bom? Então por que eu resolvi fazer esse introito aí? Para a gente poder entender, né, como é que é a cabeça de Robert Kaplan, tá? Porque aí isso vai ajudar a gente a entender como é que ele faz a análise dele para a Rússia, para a China e para a Índia, tá? Então é sempre dentro dessa ideia aí de determinismo geográfico, tá? Então, assim, existe uma escola da geografia chamada, né, que é voltada para o determinismo geográfico, mas que, assim, tem muitas outras escolas da geografia que refutam ela, né? Então, assim, essa coisa a geografia como um aspecto preponderante e, de outro lado, a questão da busca contínua, né, pela necessidade de expansão por meio da carência de energia, da insegurança, né, uma tentativa de você arredondar espaços possuídos, né, daquela coisa bem de Hartzell, né?
Então, assim, a gente tem que analisar Kaplan sob essa perspectiva, tá bom? Uma outra coisa também é que chamou atenção, principalmente na última reconstrução, né, do ano passado, né, de 2019, que a maior pontuação da prova foi dessa parte aqui, né, de aspectos geopolíticos da Rússia, da China e da Índia, né? Então, voltados ali para o Kaplan, tá? Então, vale a pena a gente olhar com mais carinho essa parte, porque muito provavelmente, para agora esse ano, a tendência é que também a maior parte dos pontos da prova de geopolítica ela também seja ali, né, nessa parte do Kaplan, tá bom? Bom, então, dito isto, passando aqui agora para a Rússia, né? Então, a parte do capítulo da Rússia, né, é a Rússia e o Heartland independente. A gente vai entender ao longo daqui da minha fala do porquê que ele coloca Heartland independente, tá bom? Mas, assim, algumas coisas, né, para a gente começar a decifrar ali o pensamento de Kaplan em relação à Rússia. Ele imagina que a Rússia, desde tempos bem antigos, desde o início da formação ali da Rússia, ali como Principado de Kiev, né, existia um pensamento, uma ideia na Rússia, né, de que ela, por ter uma barreira natural ao norte com o Ártico, ela precisava se expandir tanto para o Oriente quanto para o Sul, tá? No sentido de ter, né, algum tipo de proteção. Isso porque, segundo aquela ideia do determinismo geográfico, né, de Kaplan, ele via a Rússia, o território onde hoje está a Rússia, né, como um território muito plano, com poucos acidentes naturais e que facilmente, se aquela nação que está ocupando, né, que repousa naquele território ali, não tivesse um ideário expansivo, ela seria consumida, ela seria engolida, tá certo? Então, dentro daquela ideia das leis de Hartzell, tá, ele traz essa ideia do expansionismo russo como uma resposta à insegurança, né, deles, fruto de uma insatisfação pelo fato de eles estarem numa terra onde o frio é predominante, onde as relações sociais são ditadas por esse frio. Ele fala do escritor Philip Longworth, né, que coloca que esse sentimento russo de frieza, né, ali visível anarquia, né, tá muito ligado ao clima frio, né, as comunidades elas foram se desenvolvendo meio que isoladas umas das outras, né, então aquele sentimento mais de insatisfação, né, dos russos e que levam aquele ideal de expansão, tá? Ele já começa lá desde o início a traçar ali algumas ideias com relação à geografia. Ele bota, por exemplo, que o Cáucaso é uma pedra no sapato do russo, porque o Cáucaso, além de ser uma área de grandes etnias, muitas etnias ali ao mesmo tempo, né? É uma área que possui elevados recursos naturais e energéticos e também é uma área que, pelas suas elevações, né, ela também fornece um comandamento ali para o interior, né, digamos assim, do compartimento russo ali, né? Então, o domínio daquela área ali para a Rússia se tornou uma evidência geográfica de superioridade, tá? Então, o Cáucaso ele tem essa mística aí. E, além disso, é aquela questão que até o Mackinder também já havia alimentado, aquelas 1000 milhas, né, que separam ali o Mar Negro até o Báltico, né, que também oferece uma entrada ali para a Rússia, né? Então, por isso que reside aquela preocupação da Rússia com a dominação do leste europeu, né? Porque no momento que ele domina aquela área do leste europeu, a Rússia fecha essa possível entrada também aí, tá? E aí também coloca a questão da ideia da expansão para leste, né? Pelo fato de ser um território eminentemente plano, né? Bota que os Urais ali, que separam ali basicamente a Europa da Ásia, né? Naquela porção ali do território asiático, meio que uma ondulação pequena, é uma formação geológica antiga, né? Então ela tem pouca altitude, então basicamente você vê uma região de muita planura, né? Dominada pela Sibéria, né? Dois grandes rios que cortam ali transversalmente o país, que é o rio Yenisei e o rio Lena, e os rios tributários dele correm no sentido, né, mais ali
leste-oeste, né? Então, o Leno e o Yenisei no sentido norte-sul e os outros tributários dele no sentido leste-oeste, que favorece ali a uma navegação, né? No sentido transversal, né? Indo ali de Moscou até o leste, né? Na província de Vladivostok, né? Então, assim, essa ideia que dominou a expansão russa, tá? E aí, em cima disso, ele coloca aí aquela questão do domínio, né? A Rússia como área pivô, né? E aquela ideia de expansão pela insegurança dentro daquele contexto de avançar no centro e leste europeu para fechar essa fronteira que eu falei, né? E aí, com isso, aí, ele se protegeria da Europa Ocidental, da França e da Alemanha. A Rússia também avançaria para o sul, em direção ali ao Oriente Médio, né, a área do Levante, né, indo até o Afeganistão, que já era um subcontinente indiano, para com isso ser gerado, né, uma saída para o Índico, que é um mar quente, né, uma área que daria para a Rússia um acesso mais constante, né, e contínuo para o Mar Quente, porque hoje o Mar Negro ele tem um ponto crítico de passagem ali pelo Dardanelos ali para poder sair no Mediterrâneo, que dificulta a vida do russo, né? E a questão também da expansão para o Extremo Oriente, naquela tentativa de bloqueio, né, da China no primeiro momento, depois do Japão, né, dos ares expansivos do Japão, tá? Então, sempre respondendo a algum tipo de ameaça, entendeu? Então, tanto no leste, no sul e no oriente, tá? Sempre respondendo uma ameaça, a Rússia se expandiu, tá certo? Bom, então, como eu falei, né, a insegurança como um principal sentimento russo, né, fruto aí disso tudo que eu comentei aqui, né, e a gente vê ali isso desde o iniciozinho, a gente nota essa intenção aí de se expandir. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de história, para a gente poder tentar entender isso de uma forma bem assim, criteriosa, bem fácil. Tá? Então, vamos falar do início da história da Rússia. Então, a Rússia ela começou ali em termos de constituição de uma área, né, com o Principado de Kiev. Tá? O Principado de Kiev data ali mais ou menos do século IX, tá? Bem antigo. Tá? Então, ali você vê o início de posicionamento geográfico ali da Rússia. Tá? O que é interessante a gente notar aqui? Que no Principado de Kiev houve já contatos, né, dos russos, né, dos russos posteriores, né, dessa etnia eslava, né, com o Império Bizantino, tá? E aí isso aí conferiu como legado para o Principado de Kiev a religião cristã ortodoxa, tá? Então a gente nota aí o avanço, e isso perdurou até hoje, né, o avanço da religião cristã ortodoxa no país, tá legal? Então vem daí, tá bom? A gente nota desde esse primeiro momento aquele conflito de teutos com eslavos, né? Então ele bota ali a questão dos povos germânicos, né? As contendas com os povos germânicos, com os vikings, né? Então, na verdade, essa é uma coisa que se tornou constante no fluxo da história, e o próprio Mackinder colocou que as duas guerras mundiais elas foram meio que subprodutos desse embate histórico já de longa data de teutos contra eslavos, tá bom? Aí, interessante, né? Desde esse primeiro momento, o Principado de Kiev, você via essa ideia de expansão. Inicialmente, a ideia foi de se expandir mais para o norte, né? Foi se espraiando, né? Ali, saindo do contato com o Bizâncio, né? E indo mais para o norte. E aí ele foi encontrando, né, essas estepes mais planas, né? Mais para o norte dali da área do Principado de Kiev, né? E isso foi durando vários séculos, né? Quando chegou no século XIII, o Principado de Kiev foi devastado. Ele foi, a gente vai ver que a história da Rússia ela foi dominada por aquela tendência, né, de nascimento, crescimento, apogeu, declínio de forma cíclica, tá? Diferente daquela coisa que foi colocada por Jelin, né, de que o Estado ele tem uma certa ideia organicista, né? Então que
ele cresce, evolui, chega no apogeu e decai, e depois vem outro. A Rússia não. A Rússia, ela meio que vai se renascendo, é meio saindo das cinzas ali e volta de novo, tá? Então, primeiro o Principado de Kiev, aí ela é destruída, né, por Batucan, tá? Então, assim, a gente vê aí o avanço do Império Mongol, né, que foi um império enorme, né, que saiu desde lá do Oriente, da Ásia, e até ali nas portas da Europa, né? Então, assim, o Principado de Kiev foi destruído pelo avanço dos mongóis, tá? E aí, assim, não era o fim da história, nesse caso aí, para o povo, né, russo, né? Porque aí as coisas foram evoluindo e aí você viu ali a criação, o nascimento de uma nova organização, tá? Que ficou conhecido depois como Moscóvia Medieval, tá? Então, como é que foi isso, né? Como eu falei, o Principado de Kiev ele foi expandido para o norte, ele chegou na área onde hoje se encontra Moscou, tá? E Moscou tem uma posição bem privilegiada, né? A cidade tem uma posição privilegiada porque dela se irradia vários rios, né? Como se o Kaplan fala que Moscou é como se fosse uma calota de um carro, né? Então os rios eles se irradiam, né? São radiais em Moscou e aí favorecem a expansão, né? Então os russos valendo-se em Moscou, eles começaram a erigir um novo império, né? Baseado de Moscou, que depois ficou conhecido como Moscóvia Medieval, tá? E aí a Moscóvia Medieval, ela teve um grande nome, né? Teve uma personalidade que fez com que, ali já no século XVI, a Rússia tivesse uma expansão muito grande, tá certo? Esse foi Ivan IV, né? Conhecido como Ivan o Terrível. Tá? Ele tinha um raciocínio imperialista, efetivamente, né? Bem expansivo, né? Então, a gente nota ali, no final da Idade Média, né? Com a queda de Constantinopla, né? Um avanço bem grande da Rússia em termos aí dessa nova organização que eu falei, que é a Moscóvia Medieval, tá certo? Então, ali, saindo desde lá do século XIII, XIV ali, até o século XVI, a gente nota ali o avanço aí da Moscóvia medieval, tá certo? E aí, nesse caso, a Ivan chegou até realmente as portas do Pacífico, tá? Ele chegou lá até o Mar de Okhotsk, né, onde está ali a península de Vladivostok, né? E aí ele conseguiu dominar e levar o domínio da Rússia até o Pacífico, tá certo? Respondendo essas ameaças, né, da China, respondendo às ameaças, né, que podiam vir do Pacífico, tá bom? Só que aí o que aconteceu? Ivan ele teve muita dificuldade com relação à sua sucessão, né? Então isso começou depois no final já da vida dele a gerar problemas, né? E aí existiu uma elite nobre na Rússia chamada elite boiarda, né? Que tinha várias ramificações, tá? E aí desses representantes dessa elite boiarda, né? Que é Boris Godunov, acabou assumindo o poder ali breve período ali no finalzinho já do século XVI, início do século XVII, a 1598 a 1605. Mas assim foi um período marcado por muitos problemas, muita instabilidade, foi muito conturbado, tá? E aí acabou que no final um outro boiardo, né, uma outra ramificação da nobreza assumiu ali e aí logrou, né, estabilizar o país, inaugurando a chamada dinastia Romanov, né? Foi uma dinastia que marcou a história da Rússia. Começou ali no iníciozinho do século XVII, ali 1613, tá? E a partir daquele momento, os Romanov, né, com Mikhail Romanov, começou a dominar ali a Rússia, tá? E aí os Romanov eles perduraram na Rússia durante 300 anos até serem retirados do poder pela Revolução de 1917, tá certo? A Revolução Russa. Tá? Então, nesse momento era inaugurado o Czarado da Rússia. Tá? Então, o Czarado da Rússia, século XVII,
tá? Até o século XIX. Né? Então, ocupou um espaço aí de 3 séculos. E que aí, de fato, ele conformou, né? O czarado da Rússia conformou a Rússia como nós conhecemos hoje, né? Então, a gente vê aí que durante o czarado, né? A Polônia ela foi subjugada, tá? A Ucrânia, a Lituânia, né? Os países hoje conhecidos como províncias bálticas, né? Os estados bálticos, né? A Estônia, a Lituânia, a Letônia foram todos subjugados. Destruiu ali, englobou a Finlândia, destruiu ali a Península Escandinávia, conquistou ali a área dos Balcãs, né? A área da Crimeia, dos Balcãs também. Tá? E também levou o seu domínio por toda a Sibéria até o Oriente, fechando as fronteiras ali com a China. Tá? Então, assim, você viu uma Rússia saindo lá do leste europeu, indo até o Pacífico, tá? Durante o czarado da Rússia. Tá bom? E aí, o grande nome que aparece nesse caso aí é de Pedro o Grande. Tá? Então, Pedro o Grande foi um czar que foi bastante assim, progressista, né? Ele gerou uma ideia de bastante progresso para a Rússia. Ele criou aquela ideia realmente de europeizar a Rússia, né? Ele criou São Petersburgo, né? Ali nas portas do Báltico, né? Então, de fato, São Petersburgo é uma cidade bastante europeia. Você compara São Petersburgo com Moscou, por exemplo, você vê que São Petersburgo tem uma cara mais europeia, né? Uma cidade muito grande, muito importante. Hoje no mundo, para vocês terem uma ideia, né? É a maior cidade setentrional do mundo, né? Tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, São Petersburgo, ela de fato foi um grande sucesso, tá? Ela foi durante muito tempo a capital da Rússia e só deixou de ser capital depois da Revolução Russa, quando os bolcheviques quiseram de novo dar aquela cara mais asiática para a Rússia e aí tiraram a capital de São Petersburgo e trouxeram para Moscou, tá certo? Então é bem interessante aí essa noção, tá? Eu também anotei aqui, associado com essa questão de segurança dentro do czarado da Rússia, enquanto os impérios marítimos da França e da Grã-Bretanha deparavam-se com inimigos implacáveis no além-mar, os russos enfrentaram os seus dentro do seu próprio território. Tá? Então, você vê que essa ideia da insegurança, né, internamente, né, os russos tendo que conformar suas fronteiras ali internamente, né, o inimigo era interno. Né? E aí ele fala que o Kaplan coloca, né, o Cáucaso como como eu falei, essa grande pedra no sapato aí. Né? Esse avanço com os Romanov, né, ele ficou ali bastante claro ali quando no final do século XVII, né, início já do século XVIII, a gente vê ali descoberta de ferro ali nas florestas dos Urais, né, que levaram a Rússia a ganhar uma proeminência internacional muito grande, né? Depois disso ali, a Rússia se tornou um país pela sua população e pelo seu tamanho com um poder perceptível muito grande, tá? Ela acabou depois, junto com outras monarquias absolutistas do antigo regime, ditando ali as regras do cenário internacional, tá? A gente vê a figura também de Catarina Grande, né? Então, aquela coisa do despotismo esclarecido, né? Que levou aí a um progresso aí da Rússia bem interessante, tá? E aí depois, já no século XIX, a gente vê o avanço, né? As ferrovias vieram ali mais ou menos por volta de 1830, 1840, e aí a gente vê a Rússia sendo assim, se expandindo muito graças às ferrovias, tá? A gente vê a Transiberiana, tá? E aí isso inclusive inspirou, né, Mackinder com relação à teoria dele do poder terrestre, porque ele começou a ver a Rússia se expandindo, né, com milhares de quilômetros de ferrovias. Então, assim, isso foi dando essa ideia ali para Mackinder de que o futuro estava na Rússia, tá? Fruto de todas essas dificuldades que os russos estavam superando, né? E, ao mesmo tempo, ele vendo ali que essa possibilidade aí da Rússia se expandir para o sul, principalmente para o Índico, dava a ideia, né, da área pivô, né? A Rússia como um pivô, né, do mundo, tá bom? Muito bem. Aí, como eu havia dito, né, a Rússia, ela desde cedo, devido às suas características físicas, né,
sua morfogeografia ali, né, gerou toda uma possibilidade, né, de a Rússia se tornar uma potência, né? Então, ela não por acaso hoje, até hoje, né, a Rússia ela é uma potência energética bem considerável, né? E depois isso se confirmou depois, já no século XX, né? Ali no meado do século XX, com a descoberta de jazidas enormes, né, de petróleo e gás, né?